let's remain standing just a moment now while we pray. Let's bow our heads. Our righteous Heavenly Father, as we are approaching Thee now in that all-sufficient name of the Lord Jesus, we want to give Thee praise for what Thou hast done for us, what our eyes have seen and our ears have heard. Nosso justo Pai Celestial, ao nos aproximarmos de Ti agora, naquele nome todo suficiente do Senhor Jesus, queremos dar-te louvor pelo que tens feito por nós, pelo que nossos olhos têm visto e nossos ouvidos escutado. This last days of the closing scenes of this world's history, when time is fading into eternity, and we see the lights a-shining, we know it's not long now until the coming of the Lord Jesus. Nestes últimos dias das cenas finais da história deste mundo, quando o tempo está dando lugar à eternidade e vemos as luzes brilhando, sabemos que agora a vinda do Senhor Jesus não vai demorar. We would ask the Heavenly Father to remember us tonight, and if there be any evil in us, take it out, Lord, tonight, that we might be presentable to Thee if You should come tonight. Pedimos-te, Pai Celestial, que te lembres de nós esta noite. E se houver algum mal em nós, tira-o, Senhor, esta noite, para que possamos estar apresentáveis a Ti, se vieres esta noite. We pray for the sick and the needy. We pray for Thy church, both here and abroad, around the world. Thy children, everywhere of every nation, that we may wash our robes in the blood of the Lamb. Rogamos pelos enfermos e necessitados. Rogamos pela Tua igreja aqui e no exterior, de todo o mundo. Teus filhos em todo lugar, de toda a nação, para que possamos lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro. And listening for that call, behold, the bridegroom cometh. Go ye out to meet him. May we be able at that time, Lord, by the grace of God and by the merits of Jesus, who we trust in, to trim our lamps and go forward then to meet the bridegroom. E estar atentos àquele chamado, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Que possamos, nessa hora, Senhor, pela graça de Deus e pelos méritos de Jesus em quem confiamos, preparar nossas lâmpadas e então ir ao encontro do noivo. Take the word of the Lord tonight and circumcise our hearts. Take all unbelief out. Give us a great service. In Jesus' name we ask it. Amen. You may be seated. Toma a palavra do Senhor esta noite e circuncida o nosso coração. Tira toda a incredulidade. Dá-nos um grande culto. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. It's certainly nice to be back here in this sanctuary of the Lord tonight in the service. We had a most glorious time last evening up at the Brother Groomer. Com certeza é bom estar aqui de volta neste santuário do Senhor esta noite, no culto. Aproveitamos gloriosamente a noite passada no irmão Groomer. And I remember last year we had a glorious time. We've had a great time everywhere. The Lord has just blessed us exceedingly, abundantly, more than I ever thought He would do. E lembro-me que ano passado passamos horas gloriosas. Estamos tendo grande proveito em todo lugar. O Senhor tem nos abençoado muito mais abundantemente, mais do que já imaginei que faria. But He's just so full of mercy and kindness. It's just good to know Him, isn't it? And to think to know Him is life. To know Him is life.
Mas ele é tão cheio de misericórdia e benignidade. É bom conhecê-lo, não é? E pensar que conhecer a ele é vida. Conhecer a ele é vida. Now tomorrow night, we're going to be down to Central Avenue Assembly, I believe it's called. Brother Fuller, another fine brother. And I think it's a big church down there, and we're hoping maybe we can have a prayer line, if it's all right with Brother Fuller. Agora, amanhã à noite estaremos na Assembleia da Avenida Central, como creio que se chama. O irmão Fuller, outro ótimo irmão, e acho que é uma grande igreja lá. E estamos esperando, quem sabe, ter uma fila de oração, se der para o irmão Fuller. So we, and then the next morning, we're to be at, I believe it's called the Apostolic Church here in Phoenix. And I don't remember just who the pastor of that brother was. Was I there last year? Assim, então, na manhã seguinte, creio que é para estarmos na chamada Igreja Apostólica aqui em Phoenix. E não me lembro de quem era o pastor, aquele irmão. Estive lá ano passado? No, that's a New Mexican church. And then Sunday night at our precious brother Outlaw's church up here, the Jesus Name Church. And I'm with great anticipation and my family to get in there and hear some of that good singing. Billy Paul ought to know it every bit by heart. E então, domingo à noite, na igreja do nosso precioso irmão Outlaw, aqui, a igreja do nome de Jesus. E eu e minha família estamos ansiosos para chegar lá e ouvir como cantam. Billy Paul deve conhecer de cor. We played that song, I'm going up, up, until honest, the thing is wore out on the tape. Tocamos aquele hino, estou subindo, subindo, até, honestamente, gastar a fita. He'll start in the office, and every time of the day when I go there, no matter, he's playing that up, up, up. We played it out, and the records is pretty near worn out. Ele começa a tocar no escritório e toda hora que vou lá, não importa qual seja, está tocando aquele subindo, subindo, subindo. É notável. Nós a tocamos demais e o disco já está bem gasto. You know, I kind of had a feeling tonight that I'm a little hoarse. I thought, if I could just see somebody would speak for me, and I happened to look over here and see Jack Moore. Sabem, tive um sentimento esta noite de que estou um pouco rouco. Pensei, que coisa, se visse alguém que pudesse falar por mim, e por acaso olhei aqui e vi Jack Moore. Just exactly right. I never... Oh, I believe that would just be wonderful, Brother Jack. Now, listen to that. Exatamente. Eu nunca... creio que seria maravilhoso, irmão Jack. Agora, ouçam isso. And I believe I see Brother Roy Borders sitting out here too. Yes, sir. Brother Noel Jones sitting over here. Oh, my, we're just all around everywhere. E creio que vejo o irmão Roy Borders sentado aqui também. Sim, senhor. O irmão Noel Jones sentado aqui. Oh, que coisa. Estamos por toda parte, em todo lugar. I think it'd be a good time maybe if I'd rest a little bit, you know, have some of these fine men to get up here and speak for me when I'm hoarse, you know. Brother Jack said, the Lord's not in that revelation. Acho que talvez fosse um bom momento para eu descansar um pouco, vocês sabem, e pedir a alguns destes bons homens para subirem aqui e falarem por mim quando estou rouco, vocês sabem. O irmão Jack disse, o Senhor não está nessa revelação. Well, I was tired when I come, and I've been a little tired all along. And I see the people standing there, and how they have to stand, and I kind of glad I stand with them. Now, the Lord bless you. Bem, eu estava cansado quando vim, e eu estou um pouco cansado o tempo todo. E vejo as pessoas aí de pé, e como tem de ficar de pé, e de certo modo fico feliz em estar de pé com elas. Agora,
O Senhor os abençoe. And we are looking forward now to these other meetings coming up. And then next week it's down to the Pentecostal assemblies and on up. And we wind up next Wednesday night at 11th and Garfield. I can't just remember them all in mind. E estamos aguardando agora estas outras reuniões que se aproximam. E então, semana que vem, estaremos nas Assembleias Pentecostais e prosseguiremos. E terminaremos na próxima quarta-feira à noite, na esquina da 11 com a Garfield. Não consigo me lembrar de todas elas. At the, I believe, the first Assembly of God in the city. And then the convention starts at the Ramada. And there is a banquet for the businessman down at the main city of Arizona, Tucson. Creio que na primeira Assembleia de Deus da cidade. E então começa a convenção no Ramada. E haverá um banquete para os homens de negócios na cidade principal do Arizona, Tucson. And of course, we all know that Phoenix and these places are just outskirts of that city. And that's right. That's the main place. That's my hometown, you know. So so up on the hill, and then this is kind of the outskirts of it. Well, it's nice to have you all as neighbors. So. E claro, todos sabemos que Phoenix e esses lugares apenas são vizinhos dessa cidade. E é isso mesmo, é a principal, é a minha cidade, vocês sabem, assim e assim, no monte. E então, esta é só o subúrbio dela. Ora, é bom ter vocês como vizinhos. Assim... I believe it was Brother Rasmussen one night said something like that in a meeting, and oh my, I tore the meeting up. Creio que foi o irmão Rasmussen, certa noite, que disse algo assim numa reunião e, que coisa, quase acabou com a reunião. I believe we was at Houston, and it was Ramsar, that's who it was. He said, the night the angel of the Lord came down, they took the picture. Creio que estávamos em Houston, e foi Ramsar, foi ele. Disse na noite em que o anjo do Senhor desceu e tiraram a foto. And he said, all you people around here from Dallas said, we know that's the outskirts of Houston. And, Texas couldn't take it like Arizona people could. So there's a big hush over the meeting. E disse, todos vocês das imediações aqui de Dallas, disse, sabemos que é a periferia de Houston. E, que coisa... Texas não poderia suportar como vocês do Arizona. Então, houve grande silêncio na reunião. Well, he is mighty good. And now, I think we'll turn in the scripture here and just give a little testimony for a while. Wouldn't that kind of change it? I've just beat it around so hard that I'm getting ashamed to look at you. Bem, ele é muito bom. E agora, acho que abriremos as escrituras aqui e daremos um pequeno testemunho por um pouco. Não mudaria um pouco as coisas? Tenho pregado tão duro que estou ficando com vergonha de olhar para vocês. And maybe give you a little bit of rest and give some testimony of the goodness of our Lord. E talvez lhes dê um pouco de descanso ao contar uns testemunhos da bondade de nosso Senhor. Let's find a place in St. John, the 16th chapter of St. John, and I got a 16:12. I would like to read from that place in the Gospel of St. John. Vamos a um trecho em São João, capítulo 16 de São João. E estou com 16:12. Gostaria de ler a partir daí, no Evangelho de São João. I like to read the Word because the Word is what makes us know that it's truth. Beginning with the 12th verse. And listen close now, because I want to give testimony. Gosto de ler a palavra porque a palavra é o que nos faz saber que isto é verdade. Começando com o versículo 12, e escutem bem agora, pois quero dar testemunho. And then we'll try to get in just a little early. I've been keeping you so late. And
tomorrow night, well, we'll stay a half hour extra. That'll make it about 1 o'clock on. This is beginning with the 12th verse. E então tentaremos chegar um pouco mais cedo. Tenho segurado vocês até muito tarde. E amanhã à noite, ora, ficaremos meia hora a mais, que vai ser mais ou menos 1 hora, não é? Assim, então, começando com o versículo 12. I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you unto all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. He shall not glorify me, for he shall receive of mine and shall show it unto you. Ele irá agora me glorificar, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. All things the Father has are mine, therefore said I, that he shall take of mine and shall show it unto you. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. You know, last evening especially, we had a little sample of that. Now, we being a full gospel people, believing in all of the operations of the Holy Spirit. And now that's the only way we can be full gospel, is to believe the full gospel. All the Lord has written. Sabem, ontem à noite, especialmente, tivemos uma pequena amostra disso. Agora, nós, sendo um povo do Evangelho completo, cremos em todas as operações do Espírito Santo. E agora, a única maneira de sermos do Evangelho completo é crermos no Evangelho completo. Tudo o que o Senhor escreveu. And I believe that we are, ourselves are nothing. We are just like, as I said to Brother Carl yesterday, looking at a tree. I said, isn't that a beautiful palm tree? But after all, there's nothing to it but a bunch of volcanic ash. That's all it is. E creio que nós mesmos não somos nada. Somos como eu disse ontem ao irmão Carl, olhando para uma árvore, disse, não é uma bela palmeira, mas afinal não passa de um punhado de cinza vulcânica. É só isso. And I said, how different it is now from that eucalyptus tree. Well, what's a eucalyptus tree? Volcanic ash with just a life in it. And I said, after all, what am I? What are you? Volcanic ash. It's exactly from the earth, dust of the earth, with a life in it. E eu disse, como é diferente daquele eucalipto, bem, que é um eucalipto? Apenas cinza vulcânica com vida. Eu disse, afinal, o que sou eu e o que é você? Cinza vulcânica da terra. Exatamente. Pó da terra. Com vida. But each life has been planted by the master life giver. And he knows just how and what to do, and everything that he has placed here on earth is for his glory. Mas cada vida foi plantada pelo magistral doador da vida. E ele sabe bem como e o que fazer. E tudo que ele colocou aqui na terra é para a sua glória. The stars are for his glory. The winds are for his glory. The flowers are for his glory. And we are the crowning of his glory. As estrelas são para a sua glória. Os ventos são para a sua glória. As flores são para a sua glória. E nós somos o coroamento da sua glória. But it seems like
that everything will obey him but man. Man just seems to, he has such a time because that he was the only thing that fell. Everything else stayed in its original condition. But man fell. Mas parece que tudo o obedece, menos o homem. O homem parece, ele tem tanta dificuldade porque foi o único que caiu. Tudo mais ficou em sua condição original, mas o homem caiu. Therefore, God has a battle with him to get him to do what is right and to obey him. And one of the great problems for God down through the years, as the history of the church goes, is to find somebody that he can completely get in his control. Portanto, Deus tem de batalhar com ele para levá-lo a fazer o que é certo e obedecer. E um dos grandes problemas para Deus ao longo dos anos, como relata a história da igreja, é encontrar alguém que ele possa tomar completamente em seu controle. He only needs one man. He's always used one man at a time. We studied that last few nights. One man, not a group, he just wants one. That's all he needs. Ele só precisa de um homem. Ele sempre usou um homem de cada vez. Estudamos isso nas últimas noites. Um homem, não um grupo. Ele só quer um. É tudo de que precisa. Because two men would have two different ideas. He just makes one man. Represents himself through that one person. Never did he do it otherwise than that. See? Porque dois homens teriam duas ideias diferentes. Ele faz apenas um homem. Representa-se através dessa pessoa. Ele nunca fez diferente. Estão vendo? Now he's got one person today. And that person is the one we just read after, the Holy Spirit. Agora, ele tem uma pessoa hoje, e essa pessoa é aquela da qual acabamos de ler, o Espírito Santo. He is the person that God has sent forth, the Spirit of Jesus Christ into the earth, the Spirit of God, to manifest and declare Christ through His church. See? Just to continue the life of Christ through the church. Ele é a pessoa que Deus enviou, o Espírito de Jesus Cristo à Terra, o Espírito de Deus, para manifestar e declarar Cristo através da sua igreja. Vejam, para continuar a vida de Cristo através da igreja. Now it's such a marvelous thing, and yet it's so simple. If we would just stop and think, we press, we quiver, we fear, we getting flusterations and doubts, just thinking, well, must I press into it? Isn't that? It's just yielding. See? Realizing that you're nothing. Agora, é tão maravilhoso e ainda assim tão simples, se só parássemos para pensar. Nós nos esforçamos, trememos, nós tememos, ficamos com frustrações e dúvidas, pensando, bem, devo me esforçar para entrar? Não é isso. Basta se render. Veja, compreender que não é nada. And just let Him completely take you over. Take over your thinking. Take over. Now, I don't mean to walk up to Christ with just a blank mind. I don't mean that. You come to Him in your right mind and in a penitent mind and a humble. E deixar que Ele o domine completamente. Domine seu pensamento. Domine. Agora, não quero dizer que deva se chegar a Cristo com uma mente vazia. Não quero dizer isso. Venha a Ele com mente sã e uma mente contrita e humilde. And then say, Lord Jesus, here am I. Now it's written here in your word that you had many things yet to say to the disciples. You said they could not bear them now. And perhaps that's our case today. We cannot understand them. E então diga, Senhor Jesus, aqui estou. Agora, está escrito aqui em tua palavra que tu ainda tinhas muito que dizer aos discípulos. Tu disseste que eles não as podiam suportar agora.
E talvez seja esse o nosso caso hoje. Não conseguimos entendê-las. God can raise up just a little something different, and all together we denounce it. Instead of searching the Scripture to see if it's right or not, we just quickly throw it away. There's nothing to it. Deus pode levantar algo um pouco diferente e a censuramos inteiramente. Em vez de examinar a Escritura para ver se está certo ou não, rapidamente a descartamos. Não está com nada. We ought to search out these things, find out whether they're right or not. And remember, if they're not right, they'll finally die. Or Jesus said, every plant that my Heavenly Father has not planted will be rooted up. Devemos examinar essas coisas, descobrir se estão certas ou não. E lembrem-se, se não estão certas, finalmente morrerão, pois Jesus disse, toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. But I think it was Gamaliel that made that great statement that time. If it be of God, we don't want to be found fighting against it. And if it's not of God, it'll come to naught anyhow. So study it and think of it. Mas acho que foi Gamaliel que fez aquela grande afirmação aquela vez. Se é de Deus, não queremos ser achados combatendo contra isso. E se não for de Deus, se desfará de qualquer forma. Assim, estude e pense nisso. And now, he said in here, but when he, the Holy Ghost, is come. E agora, ele disse aqui, mas quando vier aquele Espírito Santo... Now, someone said some time ago, it's been, speaking, said the Holy Ghost is actually your mental mind. You think. That would put the Holy Spirit a thought. Agora, alguém disse, falando, faz algum tempo, disse, o Espírito Santo, na verdade, é sua mente intelectual. Você pensa. Isso faria do Espírito Santo um pensamento. But the Bible said when he, and he is a personal pronoun, see, when he, the person, Holy Ghost, God, comes, he will reveal these things to you that I've told you. Mas a Bíblia disse, quando aquele, e aquele é um pronome pessoal, entendem? Entendem? Quando aquele, a pessoa, o Espírito Santo, Deus vier, ele vos revelará estas coisas que vos falei. Then you see there's no other way of knowing what is truth only by, you cannot get it by culture, by seminary experiences, you'll only get it by the Holy Spirit. He's the one that's been sent to reveal it. Então, vejam, não há outra maneira de saber qual é a verdade, somente por... Não se pode recebê-la por cultura, por experiências de seminário. Você só a receberá pelo Espírito Santo. Foi ele que foi enviado para a revelar. Now, then he also said, and he will show you things to come. Agora, então, ele também disse, e vos anunciará o que há de vir. Now, Hebrews, the first chapter, said, God in sundry times and divers manners spake to the fathers through the prophets, but in this last day by his Son, Christ Jesus. See? Ora, Hebreus capítulo 1 disse, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas a nós neste último dia pelo Filho, Cristo Jesus. Estão vendo? It's the Holy Spirit taking over possession or taking possession of the church to operate Christ in the church. Then you become as he was. He become as you was, so you could become as he was. See? He become you that you might become him. É o Espírito Santo assumindo a posse, ou tomando posse da igreja, para Cristo operar na igreja. Então você se torna como ele foi. Ele se tornou como você era, para você poder se tornar como ele foi. Está vendo? Ele se torna você, para você poder se tornar ele. It's above understanding. There's no way to explain it.
And don't try it. Just accept it. He spoke it, and that settles it. Just say it's right. Believe it. Isso está acima do entendimento. Não há como explicar, e não tente. Apenas aceite. Ele falou e está acabado. Apenas diga que está certo. Creia. Now, as a young Christian, I've always made this statement. I was glad God got a hold of me before the church did. Hard to tell what I'd have been. Agora, como jovem cristão, eu sempre fazia esta afirmação. Fiquei feliz por Deus ter me alcançado antes da igreja. É difícil dizer o que eu teria sido. But I was thankful of the leadership and the direct contact that the Holy Spirit impressed my life with before I ever surrendered it. For as a little lad, I knew there was something. He had talked, and I talked to him, he talked back to me. Mas eu estava agradecido pela liderança e contato direto com o qual o Espírito Santo impressionou minha vida antes mesmo de eu a entregar. Pois quando era garoto, eu sabia que havia algo. Ele havia falado e eu falava com ele. Ele me respondia. And I began to notice that the things that he told me as a little lad, that they began to happening just exactly the way he said they'd do. So I noted it had to be truth. E comecei a notar que as coisas que ele me disse quando era garoto começaram a acontecer exatamente como ele disse. Portanto, eu sabia que tinha de ser verdade. Now I'm an old man now. And I have never one time and can call the world to stand still and ask them. Agora já estou velho e eu nenhuma vez e posso fazer o mundo parar e perguntar-lhes. Put your finger on one thing that he ever told me, and thus saith the Lord in the name of the Lord, but what was absolutely the truth and fact and come to pass. Out of the thousands times thousands of things. Apontem algo que ele alguma vez me disse, no assim diz o Senhor, em nome do Senhor, que não foi inteiramente a verdade e fato, e aconteceu, das milhões de coisas. What am I saying that for? See, I've put us all as volcanic dust. But it's the promise of God's Word. O que faz? Para que estou dizendo isso? Vejam, classifiquei todos nós como poeira vulcânica, mas é a promessa da palavra de Deus. Therefore I cannot have confidence in myself. You cannot have confidence in yourself. But together we can have confidence in what's taken over ourselves. Portanto, não posso ter confiança em mim mesmo. Você não pode ter confiança em si mesmo. Mas juntos podemos ter confiança naquele que tomou controle de nós. The Holy Spirit has taken us over. We must have confidence in that. And as we place our confidence in that, then the results comes. O Espírito Santo tomou o controle de nós. Devemos ter confiança nele. E quando colocamos nossa confiança nele, os resultados chegam. It would be out of reason for me to try to even scratch the surface of telling you some of the things that the Holy Spirit has done in my own broken up life. My days. I say this with his Bible open. His Word. And that's what he is. He is the Word. Nem seria razoável tentar lhes falar, mesmo que superficialmente, de algumas coisas que o Espírito Santo tem feito em minha própria vida esfacelada, meus dias. Digo isso com sua Bíblia aberta, sua palavra. É o que ele é a palavra. See, this seed here comes into the volcanic ash in a way of a spiritual being. God comes in as spirit and operates through the ash. So it's not man, it's God.
Vejam, esta semente aqui entra na cinza vulcânica como um ser espiritual. Deus entra como espírito e opera através da cinza. Então, não é o homem, é Deus. And if I should sit down and take time to write out the things that I have seen him do, it would make a volume of books. E se eu me sentasse e dedicasse tempo a escrever as coisas que eu tenho visto fazer, daria muitos livros. And to think of it, here I'm 53 years old and can say before God, His church, and the Bible, in the presence of this group, that I have not one time ever seen it fail. Perfectly on the mark every time. E ao pensar aqui que com 53 anos, e posso dizer diante de Deus, de sua igreja e da Bíblia, na presença deste grupo, que nenhuma vez ouvi falhar, perfeitamente no alvo toda vez. Exception of the other day, when I come westward. You've played the tape, many of you, I guess, and you understand. I don't know what I'm waiting. I'm here now. I don't know why. I'm just waiting. Com exceção do outro dia, quando vim para o oeste, vocês têm tocado as fitas, muitos de vocês, eu acho, vocês entendem. Não sei do que se trata, estou esperando. Estou aqui agora. Não sei por quê, só estou esperando. It may be my going home time. It looks very much that way. If it is, there will rise somebody after me that'll take the message on. You'll be an odd person, but he'll rise after this and take the message on. And you listen to it as long as the scriptures stay with it. Pode ser minha hora de ir para o lar, dá a impressão que é mesmo. Se for, alguém se levantará depois de mim que levará adiante a mensagem. Será uma pessoa estranha, mas se levantará depois disso e levará adiante a mensagem. E prestem atenção nela. Enquanto for escritura, fiquem com ela. If it isn't, there's coming another potion. Now, for I do believe that we're living in the last days. And I am thankful that I have lived in this day. Se não for isso, virá outra porção agora, pois creio que estamos vivendo nos últimos dias, e estou agradecido por viver neste dia. I wouldn't trade this day for no day. This is the most glorious day that's ever been on the earth. There's no other day that's ever taken this day. Eu não trocaria este dia por nenhum outro. É o dia mais glorioso que já houve na terra. Nenhum outro superou este. Oh, what would Moses, Elijah, Paul, Silas, those great heroes of faith in the days gone by could rise up and pick up a history book and look exactly what they had prophesied about come to pass and see where we're at now, while they'd have them in jail an hour. Certainly. Oh, o que fariam Moisés, Elias, Paulo, Silas, aqueles grandes heróis da fé dos dias passados, se pudessem ressuscitar e pegar um livro da história e ver que o que profetizaram se cumpriu exatamente, e ver onde estamos agora? Ora, eles seriam postos na cadeia em uma hora. Claro. They'd be like wild men, up and down the streets just as hard as they could go, blasting the gospel. The time is at hand. Then we see tonight that we fall very short of the glory of God. Seriam considerados selvagens, indo pelas ruas tão rápido quanto pudessem, proclamando o Evangelho. O tempo está próximo. Então vemos esta noite que estamos muito aquém da glória de Deus. But I would like to rehearse just an instant to kind of get the church. Mas gostaria de repassar só por um momento para levar a igreja. By the way, did Billy Paul give out prayer cards in this church tonight? I just come from Tucson a few minutes ago. He gave out cards. Now that's going to be an awful way of trying to bring them by. We'll try it.
A propósito, Billy Paul distribuiu cartões de oração na igreja esta noite? Cheguei de Tucson faz pouco. Ele distribuiu cartões. Agora, vai ser bem difícil tentar trazê-los. Vamos tentar. Agora... Now, I won't take too long just giving testimony upon this scripture that Christ keeps all His words. He has to. He has to do it. See, I don't have to do it. I'm a mortal, subject to mistakes. He's immortal, infallible. Não vou demorar muito, só dar testemunho desta escritura, de que Cristo cumpre todas as suas palavras. Ele tem de cumprir, tem de fazê-lo. Estão vendo? Eu não tenho de fazê-lo, sou mortal, sujeito a erros. Ele é imortal, infalível. He has to keep His. But I don't have to keep mine, you don't have to keep yours. But He does. Oh, doesn't that place something in you? To know that He's absolutely bound to that word. Ele tem de cumprir a dele, está vendo? Mas eu não tenho de cumprir a minha. Você não tem de cumprir a sua, mas ele tem. Oh, não o comove saber que ele está totalmente obrigado a cumprir essa palavra? And this week, how we have come through the Bible with those prophets and patriarchs, and each time show that when the church got away from that, God sent someone right down and shook them right back to that word again, lining up the church. E esta semana, como estudamos a Bíblia com aqueles profetas e patriarcas, e toda vez mostrou que quando a igreja se afastava disso, Deus imediatamente mandava alguém e o sacudia de volta a essa palavra, pondo a igreja na linha. It's always been. That's God's policy. He chose man to do so. Now, if He had chose the stars to preach the gospel, it had been done a long time ago. They never got out of His will. If He chose the sun to preach it or the winds to preach it, they never got out of His will. Sempre foi assim. Essa é a política de Deus. Ele escolheu homens para fazê-lo. Agora, se tivesse escolhido as estrelas para pregar o evangelho, já teria sido feito há muito tempo. Elas nunca teriam saído da sua vontade. Se tivesse escolhido o sol para pregá-lo ou os ventos para pregá-lo, eles nunca teriam saído da sua vontade. See, but we're on the basis of free moral agency. We can act the way we want to. And that's the reason we've been such a heartache to Him. Always this way and wanting to inject our own ways and get away from His ways. See? Entendem? Mas nós estamos na base do livre-arbítrio. Podemos agir da maneira que quisermos. É por isso que lhe causamos tanta tristeza. Sempre assim, e querendo injetar nossos próprios caminhos e nos afastamos do seu caminho. Estão vendo? And as I have said before, man is constantly praising God for what He has done. And he's always saying what He will do, and then at the same time ignoring what He's doing. Eu disse antes que o homem constantemente louva a Deus pelo que Ele fez e sempre dizendo o que Ele fará. E então, ao mesmo tempo, ignorando o que Ele está fazendo. Estão vendo? Man will say, oh, God opened up the Red Sea. Yes, glory to God, that's right. Yes, Jesus is coming again. Hallelujah, that's right. But talk about Him today, oh, that was for another day, see? O homem diz, Deus abriu o mar vermelho. Sim, glória a Deus, isso mesmo. Sim, Jesus vem de novo, aleluia, isso mesmo. Mas falar sobre Ele hoje? Isso foi para outro dia. Estão vendo? Estão vendo? Always what He has done, what He will do, and ignore what He's doing. That's the same conditions that Jesus Christ found when He came to the earth. Exactly. Sempre o que Ele fez, o que fará, ignora o que Ele está fazendo. Foram as mesmas condições que Jesus Cristo encontrou quando veio à Terra. Exatamente. God had promised what He had did, and here He was standing before them, and they didn't know Him. He's in the world, the world's made by Him, and the world knew Him not. Deus tinha prometido o que tinha feito, e aqui estava Ele diante deles e não o conheceram. Estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Isso mesmo. But as many as did receive Him,
To them gave he the power to become sons of God. That's the glorious part. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é a parte gloriosa. It was some time ago, a little vision I would like to speak to you about. And I don't know, I maybe never said it just to an individual somewhere. But I just lost one of the greatest persons on this earth. To me, my mother. Gostaria de lhes falar sobre uma pequena visão que tive faz algum tempo, e não sei, talvez nunca a tenha contado, exceto a algum indivíduo em algum lugar, mas eu recentemente perdi uma das pessoas mais importantes nesta terra para mim, minha mãe. And I love my mother. How I'd see her get away from the table when we were so poor, had nothing to eat. E eu amo minha mãe. Como havia sair da mesa quando éramos tão pobres, sem nada para comer. And Papa'd bring in some bread where he'd sweep out a store or something, and pour the coffee over it and then put sugar on top of that, and Mother would act like she wasn't hungry, so that us kids could have something to eat. Oh, I can never forget that. E papai trazia pão quando varria uma loja ou algo assim e punha um café nele e então punha um açúcar por cima. E mamãe agia como se não estivesse com fome para que nós, crianças, tivéssemos o que comer. Oh, eu nunca poderei esquecer isso, entendem? The many times that she picked me up, the things she did for me. But you know, God is just so full of mercy, He understands all those things when He has to take them. And I love Him for it. E as muitas vezes em que ela me pegava e as coisas que fazia por mim, mas, sabem, Deus é mesmo tão cheio de misericórdia. Ele entende tudo isso quando tem de levá-las. E eu o amo por isso. It's always been that before any of my people die, I see it before it happens, in the vision. Como sempre, antes de qualquer dos meus parentes morrer, eu tenho visão antes que aconteça. I seen my brother, when I was only about 18, 19 years old. I seen him before he left. I wasn't even a Christian. But I saw the vision come before me, see my brother go. Vi meu irmão quando eu tinha só uns 18, 19 anos. Eu o vi antes dele partir. Eu nem era cristão, mas tive a visão que apareceu diante de mim. Vi meu irmão partir. I see my father when he went. Vi meu pai quando partiu. Howard, many of you remember Howard. Howard, you remember me 2 years before it happened. I said, Howard, I seen your place marked. You're next. I said, get right, brother, because you're going to go next. And he did, just exactly. Howard, muitos de vocês se lembram de Howard. Howard, vocês se lembram que 2 anos antes de acontecer, eu disse, Howard, vi sua sepultura marcada, você é o próximo. Eu disse, acerte-se, irmão, porque você irá a seguir. E foi, exatamente. And then, here some time ago, então, aqui há algum tempo. now, I hope this don't sound sacrilegious, but just to show the concern of God. God's always concerned in little things the same as big things. Now, I want to say this for the benefit of some of these fine preachers. It may be, and I throw myself in it. Agora, espero que não pareça sacrilégio, mas só para mostrar a preocupação de Deus. Deus sempre se preocupa com as pequenas coisas, assim como com as grandes coisas. Quero dizer isso para benefício de alguns destes bons pregadores, pois pode ser, e me incluo nisso. Now, we'd everyone like to be a Billy Graham, but we'd everyone like to be an Oral Roberts. But we are not a Billy Graham or an Oral Roberts. We are God's servant in the field that He has placed us in.
Agora, todos gostaríamos de ser um Billy Graham, e todos gostaríamos de ser um Oral Roberts, mas nós não somos um Billy Graham ou um Oral Roberts. Somos servos de Deus no campo em que Ele nos pôs. Estão vendo? No matter how little it is or how great, it's just the same in the sight of God. Always the same. To act right in the place where you're at. Always, it's a great thing to follow the Lord. Não importa quão pequeno seja ou quão grande, é exatamente o mesmo à vista de Deus, sempre o mesmo. Atue no lugar em que você está. Sempre é uma grande coisa seguir ao Senhor. I would rather win or go and have a church with 50 people in it in the will of God than to go have 5,000 out of the will of God. Sure. Prefiro ganhar ou ir e ter uma igreja com 50 pessoas na vontade de Deus do que 5.000 fora da vontade de Deus. Claro. God can do more with a man in his will in 1 hour than he could with a man out of his will in 50 years. See? He's stumbling and staggering like shooting in the dark. But when a man is really in the will of God and knows his calling, he should abide there. Deus pode fazer mais em 1 hora com um homem na sua vontade do que em 50 anos com um fora da sua vontade, entendem? Ele anda tropeçando e cambaleando, é como atirar às cegas. Mas quando o homem está mesmo na vontade de Deus e conhece seu chamado, ele deve permanecer ali. And now, visions, how the Lord God works with them. E agora, visões, como o Senhor Deus trabalha com elas. When He, the Holy Ghost, has come, He will reveal these things that I've talked to you about. Now, there's no need of trying to figure it out any other way. He is the author. He surely ought to know what He wrote. Quando vier aquele Espírito Santo, Ele revelará essas coisas das quais vos falei. Agora, não precisa tentar imaginar isso de alguma outra maneira. Ele é o autor. Ele, sem dúvida, deve saber o que escreveu. Estão vendo? The Bible said He wrote it. Even man of old, moved by the Holy Ghost, wrote the Word. And if the Holy Ghost is the author of the Word, surely He knows how to interpret it better than we do. A Bíblia disse que Ele a escreveu. Homens do passado, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a palavra. E se o Espírito Santo é o autor da palavra, ele sem dúvida sabe interpretá-la melhor do que nós. Let Him do the interpreting of it. And the way He interprets it, don't miss these things if you're coming to a healing service. Look, don't miss this. How does He interpret it? By vindicating it. See? Making it so. Deixem que ele faça a interpretação dela. E sabem de que maneira ele a interpreta? Agora não percam isso. Se vocês vêm a um culto de cura, vejam, não percam isso. Como ele a interpreta? Por meio disso, ao vindicá-la. Vejam, fazendo com que aconteça. That's what Jesus said. Search the Scriptures. In them you think you have eternal life, and they are the ones that says who I am. They're the ones that speak of me. And who can condemn me? Who can accuse me of sin? Sin's unbelief. Foi o que Jesus disse. Examinais as Escrituras. Vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas as que dizem quem eu sou. Elas são as que falam de mim. E quem pode me condenar? Quem pode me acusar de pecado? Pecado é incredulidade. If I don't do the works that was written of me, then don't believe me. But if I do the works and you can't believe me, then believe the works, because the Word spoke of it. See, that's just common, everyday sense. Se não faço as obras que foram escritas de mim, então não acrediteis em mim, mas se faço as obras, e não podeis crer em mim, crede nas obras, porque a palavra falou disso. Estão vendo? É apenas bom senso diário. Now, God, gifts and callings are without repentance. We know the Bible says that. They do it. Agora, Deus, dons e vocações são sem arrependimento. Sabemos que a Bíblia diz isso. São. It's been about almost 2 years now. I was one morning
I was walking in the house and sat down in a chair. Now this seems very strange that God would include an animal. Foi há uns quase 2 anos agora. Certa manhã, estava andando em casa e sentei-me numa cadeira. Agora, parece muito estranho que Deus inclua um animal. Like some precious brother on that vision of heaven and that little carrying up I had. I believe I told you about it once or some meeting. Como um precioso irmão quanto àquela visão do céu, quando fui transportado. Creio que já lhes contei sobre isso, ou em alguma reunião. He wrote me a letter the other day and said, businessman's voice packed. It said it was. Ele me escreveu uma carta outro dia e disse, a voz dos homens de negócios a publicou, disse, foi... Your vision was all right, Brother Branham, your translation, but listen, it was all right till you said your horse that you once rode. Come put his head on your shoulder. You said, there's no horses in heaven, Brother Branham. Heaven is made for human beings, not horses. Tudo bem com sua visão, irmão Branham, seu translado. Mas, ouça, tudo bem até o irmão dizer que seu cavalo, que outrora cavalgava, veio e colocou a cabeça em seu ombro. Ele disse, não há cavalos no céu, irmão Branham. O céu foi feito para seres humanos, não para cavalos. Well, I thought, well, usually you see anyone like that, you have to explain everything. They're just trying to pick something. You can't explain God anyhow. You got to just to believe Him. Pensei, geralmente quando você vê alguém assim, a quem se tem de explicar tudo, eles só estão tentando pegar algo, está vendo? De qualquer forma, não dá para explicar Deus. Você só tem de crer nele. But it might comfort him. I said, brother, I never said I was in heaven. In the vision, I asked for Jesus and they said He's still beyond here. I was in a state like paradise. Mas isso pode consolá-lo. Eu disse, irmão, eu não disse que estive no céu. Na visão eu perguntei por Jesus e disseram que ele estava além dali. Eu estava como no paraíso. But that it might help you, the Bible said in the book of Revelations that Jesus came from the heavens of heavens, riding on a white horse, and all the host of heavens was following Him upon white horses. So there must be some up there in the heavens of heaven. Mas para que isto o ajude, a Bíblia disse no livro de Apocalipse que Jesus veio dos céus, montado num cavalo branco, e seguia-o todo o exército dos céus em cavalos brancos. Então deve haver alguns lá nos céus do céu. God's interested in everything. He's interested in the little things you do, or the big things you do. He's interested in how you take care of your little flock, or you other fellow take care of your big flock. He's interested. Deus está interessado em tudo. Está interessado nas pequenas coisas que você faz ou nas grandes coisas que você faz. Está interessado no jeito que você cuida do seu pequeno rebanho ou outro cuida do seu grande rebanho. Ele está interessado. Some time ago, a famous fine brother of mine, we were down at fishing at a place I was coming off the meetings and resting. Faz um tempo, um bom irmão meu, famoso, estávamos pescando num lugar e tinha chegado dos encontros e estava descansando. We'd been fishing with snails. We caught a nice mess of fish, and that night we was running our trot lines and we run out of bait. Tínhamos pescado com caracóis e pegamos muito peixe. E aquela noite estávamos armando nossos espinhéis e ficamos sem isca. Late in the afternoon, I went out to catch some little bluegills, little bitty fellows. The big ones, you can eat them, but this is just small bait fish. No final da tarde, saí para pegar alguns carás, aqueles peixinhos. Não dá para comer os grandes, mas esse é só para isca. E... Now, flip the line in, fly line is catching them, putting them in a bucket, and something struck me standing up on this boat. Estava arremessando a linha de pesca flutuante, pegando-os e pondo num balde. E algo me tomou, sentado no barco. This boy had been a Jehovah's Witness, and his brother had just got saved and filled with the Holy Ghost.
Este rapaz foi testemunha de Jeová e seu irmão, pouco antes, tinha sido salvo e cheio do Espírito Santo. And so the two boys was with us, and as I was catching these fish, all of us, something struck me. And I said, you know, there is going to be a resurrection of some life like a little animal. Well, a little animal. E então, os dois rapazes estavam conosco, e enquanto eu pegava esses peixes, todos nós, algo me tomou. E eu disse, sabem, haverá uma ressurreição de alguma vida, como a de um animalzinho. Bem, um animalzinho. Now, many of you remember of the foregoing of the word that said there'd be a little boy who would come back from the dead, had been struck by an automobile. Brother Jack Moore is with me tonight, who was over in Finland when that happened, see? Agora, muitos de vocês se lembram da predição da palavra que disse que haveria um garotinho que voltaria dos mortos, que tinha sido atropelado por um automóvel. O irmão Jack Moore, que está comigo esta noite, estava lá na Finlândia quando aconteceu. Estão vendo? Many of you remember me telling it through here. See? Told you to write it in your book. Muitos de vocês se lembram que contei aqui, vejam, disse-lhes que escrevessem em seu livro. Notice, and Brother Woods turned around, Brother Banks Woods, the one his boy was healed with polio. Notem, e o irmão Wood se virou, o irmão Banks Wood, aquele cujo filho foi curado de paralisia, And he turned and said to his brother, you just watch, something's fixing to happen. I kept on catching the fish, you see. So we baited up our lines with the fish. That night we caught nothing. e ele se virou e disse a seu irmão, observe, algo está para acontecer. Continuei pegando peixe, vejam, assim usamos os peixes como isca em nossas linhas. Aquela noite não pegamos nada. The next morning I said, there were quite a few bluegill over there. And he said, say, by the way, didn't you say there's going to be some kind of resurrection of life? I said, yes. Na manhã seguinte eu disse, havia muitos carás lá. Ele disse, ei, por sinal, o irmão não disse que haveria algum tipo de ressurreição de vida? Eu disse, sim. I tell you, when I left home, there was my little girl. We're kind of, you people can have them if you want them now, see? But I'm scared of a cat. Vou lhes dizer, quando saí de casa, estavam, minha filhinha, somos meio... Agora, se querem, podem ter, vejam, mas tenho medo de gato. And so, I just don't like that superstitious feeling you get around them. And so we don't have them around house, and I believe the cat can realize that I'm afraid of him. E assim, eu não gosto daquela sensação supersticiosa que se tem perto deles. E por isso não os temos em casa e creio que o gato percebe que tenho medo dele. So my father was afraid of cats. So then my little girls know not to have any cats around there. And my little girl walked down the lane with another little girl, and she come back all sad looking in the face, and she said, Daddy. Então, meu pai também tinha medo de gato. Por isso, minhas filhinhas sabiam que não deviam ter gatos por lá. E a pequena, minha filhinha, estava andando pela viela com outra garotinha e voltou com toda a tristeza estampada no rosto e disse, papai... I said, what do you want, honey? She said, a horrible thing's been done. I said, what is it? She said, if you just only knew. I said, well, tell me. Eu disse, que foi, querida? Ela disse, fizeram uma coisa horrível. Eu disse, o que é? Ela disse, se ao menos soubesse. Eu disse, bem, diga-me. She said, somebody has thrown out a poor old cat down the lane here and said the thing's about ready to die, can hardly walk. Ela disse, alguém jogou uma pobre gata aqui na viela. E disse, a coitada está prestes a morrer, mal consegue andar. And said, Daddy, do you mind if we feed it and take care of it? I said, certainly not. If you want to feed it, just be careful, don't let it scratch you. E disse, papai, o senhor se importa se tratarmos e cuidarmos dela? Eu disse, claro que não. Se quer tratar, cuidado, não deixe que arranhe você. I said, let me see the cat. So when they brought the cat around,
I got a box, and of course the next morning we had a whole bunch of kittens. Eu disse, deixe-me ver a gata. Então, quando trouxeram uma gata, peguei uma caixa e, claro, na manhã seguinte tínhamos um bando de gatinhos. And then, so the little a boy of mine, when I was leaving little Joseph, he was looking at them. Well, he thought they were cute, climbing around, and E então, quando eu estava saindo, meu filhinho, o pequeno José, estava olhando para eles. Ele os achou engraçadinhos, sabem? Subindo nas coisas, sabem? And so he gets one in his hand, he squeezed a little too tight, and he dropped it on the concrete, and the little fellow began to turn around and around. I thought, oh my. E ao pegar um na mão, apertou um pouco demais e deixou cair no concreto. O pobrezinho começou a rodopiar, pensei, que coisa. And I thought, well, now that may be that little old kitten when I go back home. You remember the possum case? I thought, well, it might be that kitten. E pensei, bem, agora talvez seja aquele gatinho quando eu voltar para casa. Lembram-se do caso da gambá. Pensei, bem, pode ser aquele gatinho. So then we were sitting back in a little cove fishing, and we was catching these pretty good sized bluegill then, throwing the small ones back. Assim, estávamos parados numa pequena enseada, pescando e pegando os carás de bom tamanho, então, e devolvendo os pequenos. Brother Lyle, Brother Banks' brother, was fishing with a reeling pole, great big hook and a big bunch of worms on. He let that little old bluegill swallow that hook plumb down his little belly. And when he pulled him up, he said, I wish you'd look at that. O irmão Lyle, irmão do irmão Banks, estava pescando com um molinete, com um anzol enorme e muita minhoca. Ele deixou aquele pequeno cará engolir o anzol até a barriga e quando o puxou disse, agora quero que deem uma olhada ali. Just about that long. And he couldn't take the hook out, I guess, no other way, just cut the string off, and he wanted to save his hook, so he just pulled gills, belly and all out of him, like that, and threw him over on the water. Mais ou menos desse comprimento, e só, acho que não conseguiu tirar o anzol, não tinha outro jeito, só cortando a linha, e ele queria preservar seu anzol, então só arrancou guelras, barriga e tudo mais, assim, e jogou-o na água. And he quivered 3 or 4 times and just laid there. He said, you shot your last water, little fella. E ele estremeceu 3 ou 4 vezes e ficou morto lá. Ele disse, você gastou seu último cartucho, peixinho. I said, Lyle, when he starts to bite, get a smaller hook in that. When he starts to bite, take this fly rod laying here, and just as he starts to bite, catch him, see? Before he gets, then he swallows it, catch it in his mouth. That's the sport of catching. Eu disse, Lyle, quando começar a beliscar, ponha um anzol menor. Quando começar a beliscar, pegue esta vara aqui e assim que começar a beliscar, pegue-o, está vendo? Antes que ele pegue e o engula, pegue-o pela boca. Eu disse, essa é a arte de pegá-los. Oh, he said, I'd make the wrong pool. And he just went ahead and he tried a few times, missed about 3 or 4, and he laid the thing down and said, I'll just let him swallow it again. Ele disse, puxei errado, e continuou. E tentou algumas vezes e perdeu 3 ou 4. Largou a coisa e disse, vou deixar que engula de novo. So this little fish floated around on the water there for a little, I guess 30 minutes. And the waves began to get up and come in. I said, well, we'll have to leave pretty soon. We got a bucket now, so we'll have to leave. Assim, este peixinho ficou boiando lá na água um pouco, acho que uns 30 minutos. E as ondas começaram a formar e a arrebentar. Eu disse, bem, logo teremos de ir embora. Estamos com um balde cheio agora, portanto, teremos de ir. And I raised up to throw it back over on some lily pads to jerk it off. There's some of the big red belly back there. So I started to pull the bait off of the pad, flipped over on the pad and jerk it off, as you fellas and women know about fishing. E eu me levantei para arremessá-la por cima de umas moitas de lírios lá e puxá-la. Havia uns barrigas vermelhas grandes lá, então comecei a puxar a isca para fora da moita. Vocês sabem, arremessei-a na moita e puxei de volta, como vocês, homens e mulheres, sabem sobre pesca. And when I started to do that, all of a sudden something came down through them hills, just like a wind pouring. And it went up on me. I dropped the pole and stood up in the boat. E ao começar a fazê-lo, de repente, algo desceu por aquelas colinas como um vento passando, e desceu sobre mim. Larguei a vara e me levantei no barco e... I looked around. I heard a voice say, you see that little fish? And there he was laying there. I said, you see the little fish? Just as he said it.
Olhei em volta, ouvi uma voz dizer, está vendo aquele peixinho? E lá jazia ele. Eu disse, estão vendo o peixinho? Exatamente como ele disse. There, his little fins are sticking out, and he was laid on the water for a half hour, and this Bible's laying open now. See? And he said, speak to him and give him back his life. Lá estavam suas pequenas barbatanas enrijecidas e jazia na água por meia hora. E esta Bíblia está aberta agora, estão vendo? E ele disse, fale com ele e devolva-lhe a vida. And I said, little fishy, in the name of the Lord Jesus, I'll give you back your life. And those men standing watching that little fish turned over on his back and down through the water he went. E eu disse, peixinho, em nome do Senhor Jesus, eu lhe devolvo a vida. E aqueles homens de pé, observando, aquele peixinho virou as costas e saiu nadando pela água.